E salve o tricolor paulista, Rick aqui para vir falar sobre mais uma vitória do São Paulo, a terceira seguida no Paulistão. Veio o Guarani, veio o Corinthians, agora a Portuguesa foi a vítima da vez e vai ter mais um clássico no sábado, né? Quem sabe a gente emenda aí essa sequência de 3 vitórias em 3 clássicos seguidos. Mas vamos falar de São Paulo e Portuguesa, Portuguesa e São Paulo, né? O mando foi da Portuguesa, o jogo foi lá no Pacaembu. E o São Paulo entrou com o time inteiro reserva, né? Um pouco do planejamento do Zubeldia, um pouco do que ele falou, que o São Paulo provavelmente iria revezar ali durante pelo menos esse início de temporada o time titular com o time reserva, principalmente, né? A cada 2 jogos de time titular descansar um pouco dos titulares, colocar no banco mais quem tivesse mais condições de jogo. Foi um pouco do que ele fez hoje, escalou basicamente o time inteiro completo reserva, inclusive o Rafael, né? Que é um pouco inesperado, né? Normalmente o goleiro acaba sendo mantido, mas o Jandrei entrou. E basicamente, né? É muito feliz, ainda mais o jeito que acaba o jogo, né? Não é nenhum spoiler falar que a gente ganhou com um gol de Rian Francisco, que entrou, jogou praticamente 12, 13 minutos ali e já fez o primeiro dele no profissional. O moleque é iluminado, o moleque é abençoado e é bom de bola, porque esse domínio que ele teve e o tapa que ele dá não é para qualquer um, mas já já a gente fala do gol e etc. Mas vamos falar da análise do jogo como um todo. O jogo começa e o jogo, eu acho que é um jogo até perigoso para você colocar alguns titulares. Achei perigoso quando entrou o Caleri, mas colocar os reservas ali. Por que isso? Porque, de novo, é um gramado sintético. A gente sabe que dos problemas que o São Paulo está tendo com gramado sintético. A gente sabe ali da sequência de lesões. No próprio Pacaembu, né, no sábado, na final da Copinha, o Hugo, que era promessa para subir ao profissional e disputar ali a vaga entre os 2 primeiros volantes. Acabou rompendo o ligamento e é um jogo que estava chovendo bastante em São Paulo. Então, um jogo com chuva, com um campo um pouco mais pesado, escorregando, num gramado sintético. É um jogo mais perigoso ainda para você colocar os titulares. Então, concordo plenamente com a estratégia de ir com os reservas. E o jogo começa até que bom para o São Paulo. O São Paulo começou dominando algumas ações, porém, acho que aquela parada deu uma esfriada no jogo. A parada que o refletor apaga esfria um pouco o jogo. E a gente tem um vacilo, assim. É aqueles gols que você fala, pelo amor de Deus, né? Que gol horroroso, que coisa ridícula que o São Paulo sofre. Porque o Bobadilha dá um passe de esquerda para trás na direção de ninguém. O atacante dos caras rouba a bola, adianta totalmente errado, muito feio o adiantamento que ele deu ali. Qualquer goleiro chegaria na bola, só que aí o Jandrei escorrega tentando chegar na bola. Um momento horroroso do jogo, horrendo do jogo. E aí o atacante chega na frente, cava ali o Jandrei, e ainda o Juan acaba tentando tirar a bola, entrando dentro da rede ali, o que torna o gol ainda mais bonito. A gente toma um gol bonito, mas que todo mundo falhou. Foi um gol bonito do atacante, mas que todo mundo falhou, que, pelo amor de Deus, coisa horrorosa da parte do São Paulo entregar aquele gol, né? A nossa sorte é que logo na sequência, ali uns 5 minutinhos depois, o Eric vai cruzar a bola para a área e a bola pega na mão do cara. Pênalti claro, bem marcado, realmente tinha que ser pênalti. E o André Silva vai para a cobrança de pênalti, faz um gol ali, um golaço de pênalti, né? Bate com muita personalidade o pênalti, chapa a bola ali no ângulo e faz um golaço de pênalti. Então o São Paulo empata o jogo relativamente rápido e vai tendo as oportunidades ali. O São Paulo volta a tomar o controle do jogo, mesmo com os reservas. O São Paulo tem mais posse de bola, teve chances. O São Paulo tem um gol anulado com o próprio André Silva. E, na minha opinião, um atacante não pode ter a atitude que ele teve. Eu faço a meia-culpa aqui que ele se assustou com a bola, mas o atacante não pode se assustar com a bola. E por que eu acho que ele se assustou com a bola? Porque o zagueiro falha, o zagueiro claramente ia cabecear, e o zagueiro não cabeceia, e sempre que você toma um susto, né, desafio você fazer isso na sua casa, simula você tomando um susto. Sua primeira reação é levantar a mão e travar ela aqui, ir pra luta ali, digamos assim. Então você levanta a mão e trava ela aqui. O André Silva faz exatamente a mesma coisa, ele levanta a mão e nisso a bola bate na mão dele, que bateria no peito se ele não tivesse se assustado, se ele não tivesse levantado a mão, e batendo no peito seria um gol legal. Então um gol bem anulado, mesmo a mão colada no corpo quando a bola bate na mão, né? É recomendação aí de o gol ser anulado quando é a própria pessoa que faz o gol. Então gol bem anulado. Mas o André Silva vacila, na minha concepção. O atacante tem que sempre estar ligeiro. Ele não pode se assustar com uma bola dentro da área. Então, para mim, vacilo do André Silva nesse lance.
E depois, né, o São Paulo ainda segue tomando algumas ações, segue criando um pouquinho, mas o primeiro tempo ainda ficou meio amarrado. O São Paulo não conseguiu criar efetivamente, enfim, fazer um bom jogo. No segundo tempo, acho que a gente melhora com a saída do Santi, que não vinha fazendo um jogo espetacular, né? Aí assim que ele leva o amarelo, nem sei se era ele que ia sair, mas assim que ele leva o amarelo, ele acaba saindo para entrar o Rodriguinho, que até entrou bem, tirando aquele vacilo que ele dá ali atrás. Que ele erra um passe ali, que ele também toca pra ninguém e tem um contra-ataque da Portuguesa, mas tirando aquele passe, ele até vai bem, ele dá uma bola enfiada muito boa pro Ferreirinha, que sai na cara do gol, tira do goleiro e acaba indo na trave. É um gol que o atacante não pode perder, mas ele, acho que por excesso de preciosismo, não acho que é uma falha, nossa, olha o gol que ele perde, porque ele tira bem, a bola bate na trave, então é só ter um capricho um pouquinho a mais, que a gente teria feito 2-1 ali. Depois de alguns lances, o Zubeldia opta por tirar o André Silva e colocar o Caleri. Eu acho isso uma opção muito arriscada e eu não colocaria nenhum titular. De novo, as condições de campo não eram favoráveis. É um gramado sintético, é um titular que vai ser importante contra o Santos. O Caleri, mesmo quando joga mal, ele briga lá na frente. Você vê que o André Silva, por mais que às vezes ele entra bem, ele cria chance. Inclusive, ele perdeu um gol de cabeça ali que era pra ter feito, né? Ele também perdeu esse gol e tomou o susto ali, apesar de ele ter feito um golaço de pênalti. Então tem essas meia-culpas aí do André Silva. Mas apesar do André Silva às vezes entrar bem, o Caleri, pra mim, o pivô que ele faz de matar a bola, de a bola vir quebrada, ele dominar, ele brigar com o zagueiro, dominar com o peito para sempre ajeitando para alguém. Cara, isso é muito difícil ver um atacante fazer isso com maestria. E mesmo quando o Caleri tá mal, ele consegue fazer esse tipo de coisa, que foi como o jogo contra o Corinthians, por exemplo. Hoje a gente viu umas 2, 3 bolas enfiadas por André Silva, que o zagueiro tomou a frente e roubou a bola. Enquanto que no jogo contra o Caleri, o Lucas enfia, o Caleri tá ali protegendo, devolve a bola pro Lucas e o Lucas faz aquele golaço. Então, quem discute aí sobre a titularidade do André Silva do Caleri, pra mim é maluco. O Caleri é muito titular. E não tem briga com ele nesse momento no São Paulo. Mas aí o Caleri entra em situação arriscada. Eu teria colocado o Rian Francisco, porque é moleque, porque já que levou pro banco, coloca pra jogar. Eu teria colocado o Rian Francisco já nesse momento. Inclusive, quando entra o Rodriguinho, eu não teria colocado o Rodriguinho, porque quem viu o jogo contra o Botafogo aqui em Ribeirão, o Rodriguinho não foi bem, foi um dos piores em campo. Então, talvez eu já teria até colocado o Alves, que também foi relacionado, né? É o camisa 10 da base, também foi relacionado e ele acabou não entrando, mas eu também teria colocado ele, testa o moleque. Enfim, acabou entrando o Caleri, no fim das contas, acabou saindo ali o Eric e o Ferreirinha para entrar o Rian Francisco e o Ferreira, o Lucas Ferreira, né, que também é da base. Ferreira, ele entra muito no estilo dele, em personalidade, mas ainda assim, sem um pouco de ritmo com o profissional, sem entender que o profissional é mais físico, sem entender que ele não tá jogando contra o lateral do Corinthians sub-20, que é horroroso. Então ele ainda tenta uma, 2 jogadas ali, mas não consegue produzir muito. E aí entra no final do jogo a estrela do Rian Francisco. Ele pula para uma bola que ele erra a cabeçada, e o fato dele errar a cabeçada, o zagueiro acaba tirando, sobra no pé do Bobadilha, que dá um passe fenomenal, mas, obviamente, o ataque em profundidade do Rian Francisco é numa leitura muito inteligente, não é jogador bagre, não faria um negócio desse, então ele ataca o espaço, vê que não está impedido, o Bobadilha inteligentemente lança essa bola, que não era uma bola fácil de dominar, num gramado molhado, então se ele às vezes deixa quicar, a bola teria corrido, então ele domina a bola antes dela quicar, e aí o goleiro sai, ele só dá uma chapinha, assim, tipo, goleiro, que coisa horrorosa essa sua saída, eu sou calmo, eu sou tranquilo, eu vou fazer esse gol. Então assim, é absurda a estrela do moleque, ele é muita bola, ele joga muita bola, e assim, ele tem Tem 2 visões que eu tenho dele muito forte, que nesse time do São Paulo, o André Silva, que é reserva do Caleri, ele é no máximo um bom reserva do Caleri. No máximo. Ele não pode ser mais do que isso. O Luciano, ele não tem um reserva direto, um reserva para ser o segundo atacante, para jogar do lado do atacante, para aproximar, para ser um fazedor de gols também, assim como o Caleri é. Ele ele não tem um reserva direto nessa posição. Sempre que o Luciano sai, acaba entrando o Ferreira, acaba entrando o Eric, a gente muda um pouco o esquema de jogo do que quando a gente tá jogando com o Luciano. Ou às vezes André Silva e Caleri, que também muda um pouco do estilo, não é a mesma coisa. E o Rian Francisco, ele não é só um reserva do Caleri, porque o Rian Francisco pode ser craque, pode vir a ser craque, então ele não se limita ao que o André Silva é, que é um mero reserva do Caleri, e ele tem a característica também de jogar, ele pode jogar também ali, fazendo dupla de ataque com o Caleri,
ser um bom reserva pro Luciano e quem sabe se tornando um craque, se tornando fazedor de gols de fato e mostrando o que ele tá mostrando desde a base, ele até tomar a posição de titular do Luciano, por que não? E ser um segundo atacante fazedor de gols também. Então eu vejo essas duas hipóteses muito fortes dentro do Rian Francisco. Sempre que puder dar oportunidade para esse moleque, eu acho que tem que dar, tem que relacionar ele para as próximas partidas. Tem a questão das férias aí, né? Que ele tava de férias, foi relacionado para esse jogo porque os titulares não iam. Então não sei como é que vai ficar essa questão das férias na Copinha, mas se desse, se ele já topasse, já relacionaria ele pro jogo contra o Santos, relaciona, vai dando minutagem pro moleque. A gente vê os nossos rivais ali e a gente tem que admirar o que é para ser admirado. E a transição do Endrick, a transição do Estevão foi muito bem feita a ponto dos caras, tipo, decidirem títulos, os caras serem craques do campeonato a favor deles. E o Rian Francisco, para mim, tem essa pinta de craque. Ele pode ser um dos craques de qualquer campeonato que o São Paulo participar. Ele tem estrela, o moleque é bom de bola, fazedor de gols, não perde gol, muito difícil ele perder gol. A gente viu isso na Copinha. Enfim, ainda é janeiro, 30 de janeiro, e o moleque já tem 11 gols no ano, né? Então, tipo, isso eu acho que diz mais do que qualquer coisa. O moleque tem mais de um gol a cada 3 dias, basicamente, nesse ano de janeiro. Então, muito estrela, muito feliz com essa vitória. É uma vitória importante. O São Paulo passa a ter o maior aproveitamento do Campeonato Paulista, né? O São Paulo tá com 10 pontos em 4 jogos. Teve um empate contra o Botafogo, com aquele terceiro time, basicamente, que a gente jogou. E depois disso, 3 vitórias seguidas. A gente pega o Santos agora na Vila. Potencial apresentação do Neymar, mas o Santos vem numa draga aí, em 2 jogos muito ruins. Enfim, a torcida já não tá tão feliz. Vai ser só apresentação, o Neymar ainda não vai estar em campo. Então, acho que o São Paulo tem totais condições com o time titular de fazer um bom jogo e garantir mais uma vitória. Lembrando que o São Paulo tá com um jogo a menos do que a maioria dos times aí. Até times que estão na frente do São Paulo na classificação geral por pontos, mas não em aproveitamento. Então eu acho que o São Paulo tem que brigar desde o começo do Campeonato Paulista. A gente sabe o quanto é importante você decidir jogos em casa, e no Campeonato Paulista é isso, né? Quartas de final, quem ficar em primeiro do grupo decide em casa, semifinal, quem tiver a melhor campanha decide em casa, e a final, o último jogo é na casa do melhor mandante. E a gente sabe aí que nos últimos anos, todos do Campeonato Paulista ganhou quem teve a melhor campanha na fase de grupos. Então o São Paulo precisa buscar essa melhor campanha, e os 3 pontos de hoje foram essenciais, muito importantes pra gente seguir em busca desse objetivo. E é isso. Se gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, dá aquele joinha, me dá essa moral aí, me ajuda a chegar nesses primeiros 1000 inscritos, que seria uma marca fenomenal pra mim. Tamo junto demais. E felicidade, 3 vitórias seguidas, vamos pra quarta, vamos pra cima do Santos, que eu acho que tem tudo pra gente fazer um excelente resultado. Vamos, São Paulo!